Fala, meus amigos, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso Officecast. Quem não conhece, Officecast é o podcast do escritório, né? Sou um cara apaixonado por estar no escritório, porque o escritório é o lugar de criar, de trabalhar, de organizar as coisas. Também. O escritório é o habitat natural do empresário. Então, seja muito bem-vindo à nossa mesa. Viu? Entra aí. Zerando aí, ó. Aqui é ao vivo, meu filho. Fica tranquilo, a gente tá acostumado já. Zerou? Zerou? Então, estamos aqui no escritório para esse bate-papo maravilhoso. E eu vou falar uma coisa para você. Essa minha amiga que tá aqui comigo hoje, ela não perde um episódio do Officecast. Não perde nenhum. É mais fácil ela estar lá do que eu. Ela não perde um episódio. Então, diretamente dos comentários, minha amiga Gisele, do projeto Achei na Baixada, essa empreendedora, que bom ter você aqui, ao vivo. Agora ao vivo, diretamente dos comentários, gente. Pra tirar, ó, o Ivan não vai mais ficar aqui, agora eu vou ficar brincando. Mas quando o podcast é bom, a gente estimula, né? Pô, a bom. comentar, a participar. Eu vejo que não só eu, mas várias pessoas ali comentam. Então, assim, isso é muito bacana. É sinal que o podcast é muito bom. Tá gostando, né? Tô Cara, que bom ter gostando. você aqui, essa experiência. Do nada, a Elisete falou assim, olha, quem tiver aqui nos comentários hoje e tal, vai ser convidada pra mesa. Ela, não, mas a Gisele, pula pro próximo, a Gisele não perde um. Cara, e assim, o objetivo de estar no digital, o meu objetivo de estar no digital é poder fazer justamente isso. É trazer uma informação de qualidade do qual a gente vai conseguir, de alguma forma, direcionar alguém. Eu sempre falo o seguinte, cara, eu não estou gravando e produzindo para 1 milhão de pessoas. Meu alvo é acertar uma pessoa. Se uma pessoa for direcionada, se uma pessoa entender a mensagem, se de alguma forma, cara, o que foi falado aqui tocar a vida de alguém, para mim, assim, a missão tá cumprida. Então, nessa tarde, através da sua vida, o nosso objetivo é poder tocar a vida de alguém. Então, minha amiga, fala um pouco do seu trabalho, cara, porque, assim, o seu formato de trabalho, o seu modelo de negócio, assim, é muito legal, porém, muitas pessoas já não acreditam tanto nele, assim, desse projeto de poder fomentar o negócio local, montar aquele ecossistema local. O pessoal parece que jogou a questão do marketing e comunicação muito pro macro, né? Então, discorra um pouco sobre o seu trabalho, que eu tenho essa curiosidade de entender um pouco mais. Acredito que quem está nos ouvindo também tem. Ai, que bom. Gente, ó, boa tarde para todo mundo que está ouvindo ao vivo e vai ouvir gravado. Então, meu nome é Gisele, para quem não me conhece, só dos comentários. Eu sou, junto com o Cláudio, nós somos o Achei na Baixada RJ. Nós começamos com uma plataforma chamada Achei em Anchieta RJ, que era o bairro onde eu moro, né? E começamos na pandemia, né? Como acho que a grande maioria de muitos negócios começaram. Primeiro divulgando empreendedores locais para ajudar, porque tava tudo fechando, né? Eu tenho uma tia que tinha uma loja ali na estação de Anchieta. E eu falei assim, gente, vou criar o Achei Anchieta para ajudar o pessoal a fazer entrega e tal, aquela coisa toda. E o negócio foi escalando de uma forma tal que nem eu tinha noção que ia crescer do jeito que cresceu. Aí passamos a cobrar, lógico, até para poder estar dando uma organizada. E aí de 2 anos para cá nós criamos o Achei na Baixada, porque identifiquei que em Anchieta, na nossa rede, tinha muitas pessoas de Nilópolis, de Nova Iguaçu, né, de Mesquita. Eu falei assim, não, vamos criar um Achei na Baixada. Aí já convidei meu irmão, meu amigo, meu parceiro Cláudio, né, que está sempre comigo, para a gente fazer o Achei na Baixada. E daí não só através do Instagram, né? Nós fazemos a divulgação ali dos empreendedores no nosso feed, nos stories, nos grupos de Facebook, que apesar de muita gente falar assim, Facebook não dá resultado. Gente, não esqueça do Facebook não, tá? É uma rede social que tá lá, que anteveio ao Instagram. E muita gente de 40, 50 tá lá no Facebook, tá postando também. Nas experiências que a gente também faz de tráfego pago, o Facebook tem dado uma resposta muito boa. Então, assim, a gente ainda faz essa contrapartida dos grupos do Facebook, né? E como a gente achou assim, bom, pra gente dar uma ampliada, uma vez que a Baixada é muito grande, tem vários municípios, tem características distintas, às vezes até de um município para o outro,
a gente criou um aplicativo chamado Achei na Baixada RJ. Esse aplicativo tem poucos meses, né? Porque eu vim de uma área, né? Vim de uma empresa que era grande, então todos os projetos que a gente fazia, primeiro você lançava bem pequeno, teste, homologação, né? Ver como é que é a performance, aí depois você vai expandindo. Perfeito. E a gente está nessa fase de expansão do aplicativo. Que legal. Tem ele aí que eu vou mostrar pro povo. Tem. Não, bota aí. Ele está disponível na Google Play. Qualquer coisa na Google Play? Está disponível na Google Play e através do link da nossa bio do Instagram. Que é um app link. Se aí a pessoa quiser baixar, já deixa baixado no seu celular. Ou se quiser consultar, navegar, lá no link do nosso Instagram. Se tiver a imagem, cadê o nosso amigo Cláudio? Vai poder nos ajudar. Tem lá. Bota aqui, ó. Vou dar uma mostrar pra tropa aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... E ele é bem bacana porque a gente acabou... gente, bem funcional. Felipe, vou ver se eu consigo... Eu boto pra cá? Trocou. Lá. Quer que segura daqui? Onde é que eu boto melhor? Ela segura ou eu seguro? Aqui. A câmera show. Olha que coisa maravilhosa. Olha, tem um banner principal onde aparecem os empreendedores. Tem dividido por município. E aí dentro dele está setorizado. Gastronomia, beleza, autoescola. Enfim, tem várias categorias lá. Além disso, trouxemos parceiros para dentro do aplicativo. Que é a Rádio Beija-Flor Digital. Que se a pessoa quiser ouvir a rádio, pode ouvir. O íconezinho do Achei Anchieta, que é a nossa rede matriz, né? Que nasceu. Além de episódios de podcast, o OfficeCast tá lá, se vocês quiserem maratonar os episódios, que legal. Estão lá disponíveis. Tem uma parte de calendários de feiras e eventos que acontecem na Baixada. Tem vagas de emprego na Baixada, que nós pesquisamos na Baixada. E, recentemente, a gente lançou agora um ícone de imóveis. Para quem estiver procurando algum imóvel comercial dentro da Baixada, tá lá. Gente, então, olha só. Eu sempre falo o seguinte, eu amo gente que tá empreendendo real. Então, Cláudio tá aqui, minha amiga tá aqui. Vocês estão fazendo um trabalho assim excepcional. Parabéns, porque envolve tecnologia e comunicação. Essa questão do Facebook... assim, você falou, mas eu já me... Opa, peraí. Porque a nossa geração não quer... Abandonou o Facebook. Por exemplo, eu não mexo no Facebook, eu não sei quantos anos tem. Assim, sério. Tem pra mais... Sei lá, de 7, 8 anos que eu não sei quem entra no Facebook. Eu nunca mais botei o pé lá. Aí você tá falando pra mim que tá uma galera lá... que consome muito ainda, né? Tem. A gente até assim, ficou surpreso que algumas campanhas a gente faz no Meta ou no Google Ads, né? E no Meta, para determinados nichos, nossa, a gente teve uma resposta assim, surpreendente. Quando a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente fez campanha para o nicho de terapia, né? Saúde, bem-estar. Nossa, como tiveram respostas de lá do Facebook. Tem resposta do Instagram? Tem. Mas tem mais do Facebook, né? Então, assim, às vezes a gente pensa em descartar. É aquela coisa. Você vai pagar lá 6, 7, 10, 15, 30 reais por dia no tráfego. Se você pode usar 2 redes com o mesmo valor, por que você só vai botar no Instagram? Bota no Instagram e no Facebook, né? Você só está ampliando pelo mesmo investimento que você está tendo na ferramenta, né? São perfis diferentes o público, né? Porque no bairro tem aquelas páginas de bairro, aquelas comunidades de bairro. Aquilo funciona, né? É isso, grupo de Facebook. Joga pra rolo, né? Joga pra rolo. Em Anchieta, Bazar das Minas de Anchieta. Funciona. Compra e venda. Funciona, gente. Funciona. Para visibilidade, a gente já faz também para divulgação de eventos. Funciona. As pessoas chamam pelo WhatsApp. Então, assim, não descartem. Testem. Eu sempre falo o seguinte, a gente ouve muito conteúdo na internet, enfim, de mentores e tal. Eu sou da seguinte opinião. Testa. Para ver se cabe no seu negócio. Né? Nem tudo que você olha, eu vou copiar. Não. Analisa. Testa. Faz um teste para ver se funciona no seu negócio. Top demais. Já sentiram que hoje vai ser bomba atrás de bomba, porque ela veio pra cá, eu vou arrancar todas as informações que eu consegui. Eu prometo a vocês. Estão aqui, Fabi Fit tá aqui, Rafa tá aqui, Jô Pimenta tá aqui, Renata Rosa.
Ó, tem o João Vitor Miranda, tem uma galera aqui que te acompanha que tá aqui. Ah, são só amigos queridos. É bom ter amigo, né? Não, e é uma coisa assim que a gente às vezes frequenta muito grupo de empresa. Eu gostaria de frequentar mais do que a rotina permite, né? Então, assim, são pessoas que, independente de negócios, tem pessoas que a gente vai levar pra vida, Sim. né? Isso não é dinheiro que vai pagar, é o valor que isso tem. Verdade. E aí são queridas aí. O pessoal tá pedindo, a Elisete também tá aqui, nossa amiga, a rainha do network, que tá provocando todo esse fuzuê aqui. Elisete, né, gente? Exatamente. Então, gente, ó, curta aí o conteúdo, se inscreva no canal, enganje aí, porque isso ajuda ao nosso trabalho e a nossa ideia é justamente essa aqui, é trazer muita... A Ana Carolina falou, ó, Gisele encantadora. Obrigada. Trazer muita informação de qualidade. Então, quando a gente fala de comunicação, né, as empresas elas têm essa missão. Toda empresa, todo negócio tem a missão de poder comunicar a sua marca. É uma missão. Porque comunicando a sua marca, você vai conseguir vender. E você hoje está fazendo essa conexão através do seu trabalho nas páginas e agora com o seu aplicativo, que é conectar esse pequeno negócio, que é o seu nicho, né, o seu público, aponta para que a magia aconteça ali. Então, assim, qual é a maior dificuldade que você vê do empreendedor que começou agora, quando ele te procura? O que você vê, assim? Quais são as dúvidas maiores, as maiores dores e as maiores limitações de ele entender que seu negócio vai fazer ele virar o jogo? Então, o que eu vejo é uma das coisas que a gente estava conversando antes. Às vezes a pessoa vem com uma necessidade e você conversando vê que ela está precisando de outra. Uau! Às vezes ela está querendo anunciar, às vezes ela tá com a preocupação tão grande de vender, mas não se estruturou. Quer fazer uma parceria, mas não sabe como. Né? Quer anunciar, mas eu não tenho arte, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, assim... sabe, a gente vem com a gente sabe da necessidade, mas falta informação ou orientação de como fazer aquilo, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero fazer o tráfego pago, o que eu preciso? Você tem um Facebook, você tem a arte, você tem um vídeo. A gente não tem nada. E não tenho. Não tem. Eu só tenho, mas eu não postei nada na minha rede social. Mas... Tá, mas então, antes de fazer isso, vamos fazer isso. Entendi. Você tem alguém para criar? O que você quer? Você tem, às vezes a pessoa tem um portfólio de produtos, né? Qual o seu carro-chefe? O que você vende mais? Ou qual o seu produto isca, né? Que é uma das coisas que a gente fala. Você quer anunciar? Qual o seu produto isca? Tipo, um produto mais baratinho que vai te levar levar o teu cliente para a rede social, aí ver o teu portfólio. Porque às vezes a pessoa só está indo para aquela porta de entrada e tem todo um produto atrás, né? Então, se você tiver uma variedade de produtos, pega aquele que vende mais, ou aquele que as pessoas têm mais necessidade, que você vê que vai vender mais. Isso, o feeling do negócio, às vezes o empreendedor pode não ter isso de forma escrita, né, organizada, mas ele tem um feeling, né, do que sai mais. Sabe que na Páscoa, sai mais lembrancinha de chocolate. Sabe que no Dia das Mães, se fizer um bombom em forma de rosa, vai sair mais do que um bombom normal. Né? Então, esse tipo de coisa, dependendo da época que ele quer anunciar, o que ele quer anunciar, a gente conversando, até às vezes a pessoa nem faz naquele momento. Fala assim, realmente, Gisele, deixa eu me estruturar primeiro, depois eu volto. E eu até prefiro, né? Do que sair, a pessoa vai gastar dinheiro, não vai ter resultado que ela está esperando, né? Porque ela não se estruturou antes. Cara, top demais ouvir isso, porque para quem tá na internet todo dia, parece que o que você tá falando, isso eu já sei. Né? Isso que ela tá falando não tem novidade. Mas quantas pessoas não tem esse princípio básico da informação, né? Porque por muitas vezes são pessoas que começaram a empreender na marra, começam a fazer aquele bolo em casa, um trabalho artesanal, né? Muitos negócios ali
quase que, assim, bem no limite financeiro, então qualquer coisa que se faça para dentro de uma divulgação vai ajudar ela, e a preocupação de todo empresário tem que ser vender, mas a estruturação do caminho da venda, eu acho que o teu trabalho entrega, né? Estruturar esse caminho. Não, calma, vamos vender, mas vamos vender de forma estruturada, não é isso? Isso aí. É porque, assim, cada negócio, quando a gente fala de tráfego, de anúncio, cada negócio tem uma característica. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente quer... Elisete, nós somos mulheres. Se você tem uma clínica ou um espaço que faz unha, que faz cabelo, né, que faz estética e tal, nós que somos mulheres, dificilmente você vai entrar no primeiro salão que você vê vai mudar radicalmente seu cabelo, né? Então, se você quer vender, quer fazer a divulgação do seu salão, começa com um serviço que as pessoas mais vão usar, tipo pé e mão. Você trazendo a pessoa para dentro do seu estabelecimento, lá você oferece tudo que você tiver lá. Legal. Né? O cabelo, a gente já testou esse modelo de estratégia com alguns clientes nossos e deu super resultado. Né? Ela, Gisele, eu quero fazer uma promoção. Foi uma amiga nossa que tem uma clínica, um salão de beleza em Ilópolis. Vou testar uma promoção aqui de pé e mão. Vou fazer R$20 um dia. Então tá bom, ó. Vou trazer os clientes através dos anúncios. E aí você lota a sua agenda, né? Faz a sua agenda, bota aquele dia. Ela lotou a agenda dela para 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Por quê? Porque a porta de entrada foi o isca, o pé e mão, que normalmente a gente não pensa muito para poder fazer um pé e mão, ainda mais R$20. Você não pensa muito para poder gastar aqueles R$20. Mas se o seu serviço for de R$500, R$600, a pessoa vai entrar no seu Instagram, né? Vai olhar com seus resultados, seu antes e depois, vai entrar, vai querer perguntar para você como é que você faz. Então, tá vendo que a trajetória, o poder de compra, esse caminho até a compra é diferente? Mais longo, né? De um produto para o outro, de um serviço para o outro, o ticket médio influencia. Então, assim, quando a gente conversa, principalmente com clientes de tráfego, a gente faz todo esse passo a passo, ainda dá uma olhada nas nossas pesquisas para ver como é que está a performance, para ver como é que está a questão de quantas pessoas estão procurando aquele serviço naquela região. No Achei na Baixada e a Anchieta, é muito do que o cliente tem que a gente anuncia. E muitas vezes é o que a gente se depara mais. Só, você vai me passar as artes todo dia ou eu posso pegar da sua rede? Não, você pode pegar da minha rede. A pessoa quase não posta nada. Aí a gente faz um videozinho, muda a informação, bota de outra forma, apresenta as histórias diferentes. É uma forma de você apresentar a mesma informação, mas de uma forma diferente, para não ficar aquilo tudo igual sempre. Entendeu? Então, a gente ainda dá esse jogo de cintura aí na página. O pessoal tá aqui acompanhando. Vocês estão pegando essa aula, né? Olha, é uma aula que ela tá dando aqui de marketing de comunicação para negócios locais. Isso. Pô, eu morava num bairro, cresci num bairro, e que tinha uma rádio lá. Na verdade, tem até hoje, que é a rádio local. Aquelas acho que quase toda a Baixada tem já suas rádiozinhas ali, né? E, cara, a gente sabia a programação toda da rádio, que a gente ouvia aquilo o dia inteiro. E os comerciantes locais anunciavam ali, internamente, que davam um resultado assim. Nós conhecíamos os negócios através da rádio local. E talvez para nossa geração possa ser estranho falar que alguém ouve rádio, mas ainda existe uma demanda muito grande até para anúncio e rádio também, né? Por isso que eu não vou. Talvez assusta falar de Facebook. Gente, tem gente que ainda consome a rádio, assim. Então, para mim, eu vou levar essa comigo e eu vou rever todos os meus processos dentro do Facebook, porque de fato eu já tinha abandonado. Mas confesso a você que depois dessa conversa eu vou reanalisar tudo e vou entender, porque assim, o seu trabalho é muito disruptivo. Porque você está fazendo um trabalho e agora entra com essa questão, né, Cláudio, do aplicativo, que assim, também é um desafio você colocar pessoas para poder utilizarem o seu aplicativo, né? Convencer ali a pessoa a baixar, depois ter a assiduidade dela dentro do aplicativo. Mas acho que esse ecossistema que está sendo criado, eu não tenho dúvidas que vocês vão ter aí, dentro de 2, 3 anos, o maior aplicativo de comunicação da Baixada Fluminense. Ai, que bom, porque a gente está com outros projetos agora até o final do ano, se Deus quiser. Envolve comunicação também, envolve toda essa questão do empreendedorismo local. E a gente quer alinhar, porque o que a gente mais vê? A gente faz o anúncio, aí chega sempre alguém e fala: gente, você conhece alguém que tem isso? Conhece alguém na Baixada que aluga cadeira? Conhece alguém que faz esse serviço? Então, assim, a gente já viu uma demanda aí represada, né, de pessoas que acompanham a página e até pegam como referência. E essa loja fica onde? Ela fica no centro de São João de Meriti.
até fica perto de onde? Dessa loja? Poxa, eu trabalho lá, vou dar um pulo lá. Então, assim, a gente vê que no direct, né? A gente vê as pessoas que estão observando. A gente não vê só aquela questão da visualização, mas a gente vê que as pessoas estão interessadas naquele tipo de produto. Legal. Né? E quando é local, quando a gente fala de local, volto a falar, eu acho que ainda mais com a pandemia, as pessoas meio que se acostumaram a fazer as coisas próximos de casa. Entendi. Né? Essa questão da proximidade, da entrega, de poder buscar, de poder pegar, né? Então, assim, eu acho que isso também facilitou, né? Ajudou a esse crescimento do empreendedorismo local. Poxa, cara, assim, pra mim isso está sendo tão boa essa nossa conversa, que normalmente quando eu vou falar, eu que tô envolvido nisso, né? Sou contador, sou consultor de negócio do Sebrae, então eu transito nessa área da contabilidade e da gestão da consultoria. Então, em palestras, a gente vai sempre falando muito pro macro, né? Aí você vem agora com a sua ideia de falar assim, cara, vamos falar para quem está perto da gente. É um marketing de aproximação. Não estou aqui tentando pegar um cara que está lá no centro do Rio. Vamos trabalhar aqui a economia local. Isso, na minha visão, se torna uma forma de fazer política pública, sabia? Porque você fomenta um negócio local, você gera emprego no local, você aumenta a arrecadação do local, você melhora a qualidade de vida das pessoas do local, porque antes, outra hora, o cara saia dali para poder trabalhar em outro local. Gastava 1-2 horas no trânsito do Rio de Janeiro, que é a coisa mais normal do mundo. Se eu fomento um negócio local, ele cresce, essa pessoa passa a trabalhar perto da casa dela. Olha quanta coisa boa envolve o teu negócio. Não sei se você tinha parado para pensar nisso. A gente colocou exatamente isso no nosso site, que a gente acredita que o fomento da economia local, ela muda a comunidade, né? Muda a comunidade de pessoas ali, muda o entorno, muda a forma de pensar, a forma de você agir. Eu não sei se para você fica tão claro. Eu vim de uma empresa do Rio, grande, aquela coisa. E quando você está numa empresa grande e você vai para o empreendedorismo, parece que você furou uma bolha, né? Parece que você está numa outra realidade. E quando você vai para o empreendedorismo local, ainda mais. E assim, fica muito claro as características de, por exemplo, quando a gente compara um empreendedor do Rio pro da Baixada, por exemplo. Sim. Né? O do Rio, você vê que é uma coisa muito mais rápida, automatizada, a pessoa não quer muito papo, quer papum, resolve as coisas rápido, né? Assim, no WhatsApp e tal. Quando você vai para a Baixada, as pessoas querem conversar, né? Querem trocar uma ideia, sabe? Quer bater um papo, você quer entender mais o teu público. Então, assim, tem aquela coisa daquela característica de bairro ainda, das pessoas priorizarem o relacionamento. Legal. Né? Eu acho que isso é muito forte na Baixada. Diferente do que a gente vê no Rio, na capital, entendeu? Pô, essa característica é muito boa, porque eu trabalhei durante muitos anos no Rio também, né? Fui bancário, né? E aí trabalhei em São Cristóvão, na agência 0279 do Bradesco. Então eu tive esse contato. Quando eu vim trabalhar na Baixada Fluminense, na agência, era totalmente diferente. Então isso que você está falando realmente assim, é um choque cultural. E aí quem não entender isso, talvez não vai conseguir ter êxito aqui de entender que as pessoas aqui elas são mais acaloradas mesmo. Elas querem tocar, elas querem ir até você, elas querem te ver. O povo da Baixada é acalorado. Se o carioca, ele já é assim por si só, né? Tido nos outros estados. Quando a gente sai do Rio, não. O pessoal do Rio é muito simpático, fala com todo mundo, recebe todo mundo. Na Baixada Fluminense, isso é mil vezes mais potencializado, porque aqui as pessoas, de fato, elas se tratam como se fosse todo mundo da mesma família. É difícil até da gente explicar, mas a cultura aqui é essa. Então, você levantar esse ponto pra mim, cara, realmente me faz pensar essa experiência que eu tive no Rio e poder pensar nisso. E isso impacta a quem não entender esse jogo aqui, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um outro negócio com outro parceiro que é mais automatizado, tanto de atendimento quanto de negócio. E a percepção é exatamente essa. Quando eu botei automação no atendimento da Xena Baixada, a pegada ainda não é essa, não está nesse momento. Quando tu automatizou, tu vê que o negócio cai, né?
Entendeu? Não é isso, porque vai para o bate-papo. Então, aonde ser muito de você analisar o seu público. Legal. Né? Para quem você está vendendo. Então, quando eu falo de achei na Baixada, o atendimento, relacionamento é outro totalmente diferente de um outro negócio que eu tenho com outro amigo que é mais automatizado e funciona assim, uma maravilha. Mas na Baixada não. Na Baixada não. Por enquanto, ainda não. Pode ser que chegue no momento de ter essa automação. Mas essa percepção maravilhosa. Essa percepção. Nem tudo. É por que você vê. Cara, é isso que você tá falando, pra mim já bate na persona, né? Cara, olha só, as pessoas aqui agem dessa forma. Não adianta eu querer. Tem horas que você ficar brigando contra a cultura só vai te gerar desgaste, né? Então você aqui funciona, mas aqui a mesma ferramenta aqui não funciona. Mas na verdade o público aqui não se identifica muito com isso. O pessoal tá nos comentários aqui. Gente, podem mandar as perguntas. Eu vou passar tudo pra ela. Tá? Curtam bastante esse conteúdo e mandem as perguntas. Eu vou mandar aqui agora. A Fabi eu pedi pra te perguntar o seguinte aqui, ó. Gisele, quais são os principais erros que você vê as pequenas empresas cometerem quando começam a investir em tráfego pago? E o que elas deveriam fazer diferente? Essa é a primeira pergunta. Então, eu até comecei a falar nisso. Falou, né? Tipo, você tem um produto bom, o seu serviço é bom, mas se você não tem conteúdo... Porque quando a gente fala de tráfego pago, eu estou divulgando a sua rede social, né? E o tráfego, ele não é responsável por vender. Ele é responsável por pegar a pessoa que está navegando na internet, levar até a sua rede social, ou até o seu WhatsApp, ou até o seu Facebook, o site. Então, assim, quando ela chegar lá no Instagram... vamos dizer assim, que é a rede social que a gente mais usa, ela precisa ver o conteúdo arrumadinho, né? Não precisa ser, maravilhoso, né? Porque o ótimo é o inimigo do bom. Se a gente vai perseguir o ótimo, você nunca faz o bom. Então, tá lá arrumadinho, tá direitinho, ok, tá, vamos começar. Não tenho nada, só tem 3, 4, 5 horas. Então, faz o seguinte, coloca um conteúdo lá primeiro, depois a gente começa de tráfego. E você ter uma estratégia. Tem uma estratégia. Eu quero ser conhecido, eu quero ter uma loja física, eu quero ser conhecido. É uma estratégia de tráfego que a gente adota. Eu quero vender. É uma outra estratégia. É o quê? É produto isca? É um ticket mais alto? Em que região? Quem é o público que está apto para poder comprar? Porque tem muito isso. É a pessoa que compra e é aquela pessoa que consome o teu conteúdo. Você quer o quê? E aí a gente direciona. Então, muitas vezes a gente conversa primeiro, né, com o empreendedor para saber qual é o objetivo dele. Caramba, top. Ó, João Vitor aqui. Fabi, te respondeu aí, tá? João, vamos lá. João perguntou, para quem está começando, o ideal é fazer a comunicação em espiral? Olha, depende do seu negócio, tá? E depende, assim, se você está começando... a gente fala que quem começa grande é filho de elefante, né? A gente fala muito isso lá quando a gente está fazendo nossos projetos. Então, se você está começando, primeiro, vai colocando o seu conteúdo, vai crescendo no orgânico, para depois você fazer algo de tráfego pago, tá? E mesmo assim, começando o tráfego, vai começando aos poucos. Por quê? A ferramenta se acostuma com você fazendo tráfego, né? Vê que você botou dinheiro e tá começando a gostar de você. E aí, você vai colocando aos poucos, você vai crescendo aos poucos. Sim. Ó, vambora lá. Só para fechar esse primeiro bloco das perguntas da galera, né? Tá. A Noemi te perguntou aqui, ó. Gisele, para quem quer se destacar, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, você ter... se você for produto... Pega o que você vende mais. É esse que você vai atacar. Porque é isso que vai te atrair, atrair mais gente para dentro da sua rede social. Então, vê o que você vende mais, o que sai mais. Tanto do teu produto quanto do teu serviço. Começa por ele e depois vai criando um catálogo, vai criando uma cartela de serviços, tá? E aí, orgânico, e depois vai colocando o tráfego pago aos poucos. Top. Olha, a mulher tá... afiada. A bola levanta, ela corta. Levanta, ela corta. É uma máquina. Gente de verdade não precisa fazer força, meu irmão. Levantou, ela cortou. Levantou, Então, gente, cara, assim, eu sou muito fascinado por essa área, porque eu amo a venda. Todo o seu trabalho, ele envolve
esse caminho, né? Vamos dizer assim, é o caminho para a venda. A venda, ela não é a venda, o fechamento, ele é só a consumação, porque existe uma construção, né? De ideias, de pensamentos, de formações para que você tenha êxito. Eu sei que você faz um trabalho voltado para aquele negócio local para que ele exploda ali, né? E aí eu te pergunto, quando você já enxergou em alguns negócios que eles são locais e assim teve aquela percepção, falando assim, cara, a hora que achar nesse cara isso vai explodir, talvez fique difícil até dele ficar aqui. Já pegou, Já. Então, gente, o dia, se esse cara não errar, se esse cara seguir, ele tá dentro de um bairro, mas daqui a pouco esse bairro vai ficar pequeno para ele vai ter que pôr um grande centro. Já pegou essa experiência? Já. Ó, vou te dar um exemplo de uma pessoa que tá aí no chat, que é a Noêmia. A Noêmia, que faz uns chinelos customizados, eu ainda não vi um trabalho, um produto aqui assim, com muita gente fazendo igual dela. Então, quando é algo assim que é diferente, né? Disruptivo, né? Sai um pouco da bolha, né? E isso daí eu acho que acho não, tenho certeza que é um produto que chama atenção, né? Que chama atenção. Então, assim, estou dando exemplo dela, mas já vi vários ali que eu vejo que realmente tem uma pegada para negócio local, tem muita pegada. Tem muita necessidade que eu vejo. Logística, entrega. Eu vejo que é uma área muito, de forma geral, tá? Que as empresas precisam muito. Eu acho que tem muito para crescer. Quem faz logística, quem consegue atuar nessa área de entregas, e que é uma área que hoje com internet, com Mercado Livre, com TikTok Shop, quem surfar nessa área aí eu vejo como uma área que realmente vai crescer bastante. Assim, hoje, né? Para você ver, você já tocou em um outro ponto, que é o TikTok. Dentro dessa comunicação. Nós temos hoje redes, cada uma com as suas características, cada um com os seus desafios. Não adianta que nenhum conteúdo que bate aqui, bate lá. Às vezes eu vejo um conteúdo que no YouTube explodiu, chegou no TikTok, o pessoal nem tchum. Né? E os públicos são diferentes. Do Instagram, eu deu nem ideia. Às vezes coisa que pegou, assim... Eu tive vídeos que eles trocaram. O mesmo vídeo no Instagram deu super certo. No TikTok, nem tchum. Aí tem vídeo que no TikTok deu super certo. Cara, esse no Instagram, nem tchum. Então são perfis de consumo totalmente diferentes. E aí, para você se manter atualizado e conseguir equilibrar ali a comunicação em todos eles, é um desafio nos dias atuais, né? Porque... Mas é muito assim da observação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando a gente às vezes sai para almoçar, alguma coisa assim, a gente para no local e observa. A gente foi numa hamburgueria. Nossa, o ambiente bacana, um público bacana, assim, o local não estava nem tão cheio para um dia de semana, nem estava vazio. A comida maravilhosa. Aí eu olho para o Cláudio assim, Cláudio, o que tá destoando daqui? A música. A faixa etária das pessoas era de 40 a 50 a mais. E estava tocando um rap lá, um trap, que não tinha nada a ver com o público que estava ali. Tem 2 semanas, a gente até comentando isso com a atendente, 2 semanas depois a gente falou assim, poxa, dá para mudar música e tal, isso aqui, a moça foi lá e botou. 2 semanas depois, ele colocou 2 rapazes cantando música dos anos 80, 90, ao vivo. O bar estava lotado, quinta-feira. Você entendeu? Legal. Como é que faz a diferença? E quando você vai para as redes sociais, é a mesma coisa. Quem é o seu público, passa a observar. Quem é o seu público de Instagram? Quem é o seu público de Facebook? Quem é o público de TikTok? Facebook, 40, 50 a mais. Então, se você está com um serviço, um produto para esse público, mais sucesso você ter lá no Facebook. No Instagram, a gente sabe que tem desde pessoas mais jovens até o público é mais diversificado. Se você tem um produto que é de desejo, roupa, acessório, comida, confeitaria, esses são itens de desejo. A pessoa tá rolando lá na rede social, ela não tá procurando propaganda. Você bota, às 6 horas da tarde, você bota a propaganda de uma pizza lá, a pessoa, opa, já ficou com vontade de comer a pizza, o que é aquele desejo, né? Agora, se o teu produto ou serviço, por exemplo, no caso de um dentista, a
pessoa não está procurando serviço de dentista no Instagram, no Facebook. Se ela precisar, ela vai procurar no Google. Aí é legal você estar lá no Google Meu Negócio, se for fazer um tráfego, Google Ads. Então, é o público versus onde você está. É legal você estar em todas as plataformas? É importante você estar. Mas se você tem munição para colocar no armamento e precisa atirar, você precisa saber qual é o alvo e onde é que o seu público está. O que eu percebo agora no TikTok, com a vinda do TikTok Shop, é que, por exemplo, o tráfego ficou mais caro. Por quê? Tem mais gente vendendo, tem mais gente comprando, e aí o custo do TikTok acaba sendo um pouco mais caro. Então, mas isso a gente está observando. De vez em quando eu estou fazendo uma campanha, isso aqui não tá legal, ainda tá caro e tal. Então, é um público mais jovem, mas que já está querendo consumir muito no TikTok. Então, assim, o que eu faria, que é uma coisa que a gente está focando agora para o segundo semestre. Instagram e TikTok. Uau! Porque o público de lá, ele tá migrando. Ele tá migrando já tem um ano mais ou menos, das dancinhas, por uma coisa mais de compra, mais de entretenimento, sabe? Mais de educação, mais de conteúdo. Legal. Sabe? Isso na prática a gente tá vendo, né? A gente então, tá vendo que o podemos dizer tá migrando. que... gostei. Podemos dizer que as dancinhas no TikTok estão acabando. Estão acabando. Quem deseja também ter uma rede social para poder compartilhar aquilo que pensa, você vê que os cortes de podcast lá, pegam, que é uma beleza, né? Você vê que o corte do podcast dá muito mais visualização do que o próprio podcast no conteúdo no YouTube. Sim. Né? Então, assim, para quem trabalha, por exemplo, no podcast, corte no TikTok, no Instagram, por conta dos Reels, nossa, é muito melhor do que o conteúdo inteiro no YouTube. É verdade, porque até porque para você fazer uma retenção de alguém 1 hora nos dias atuais, a pessoa parar e ela assistir aquilo ali de ponta a ponta, a conversa tem que estar num nível muito alto para você travar o cara na tela do telefone. Ou do computador, por onde a pessoa estiver assistindo. Então, assim, é um grande desafio. Por isso que o próprio YouTube também recompensa muito bem quem tem essa arte de fazer essa retenção. E a gente está no auge da comunicação. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem, né? Uma postagem falando muito sobre o Cazé, né, da Cazé TV. Eu estava lendo isso ontem, da Cazé TV. Ele é um fenômeno da comunicação, assim. Então, ele consegue... Assim, ele conseguiu desenvolver uma linha de comunicação que é a dele, falando pro público dele lá, a garotada mais nova. A garotada mais nova não assiste jogo na Globo. Eles não conseguem. Eles querem assistir jogo lá, aquela resenha absurda. Eu já não consigo assistir o jogo com ele, porque eu quero me concentrar no jogo. Mas a galerinha não quer mais. Eles querem, tipo assim, a televisão tá ali, eles botam um fone aqui e deixa ligado aqui, porque ela tá vendo lá e tá ouvindo o Cazé falar aqui, porque quer participar daquela resenha. Então, assim... E hoje, você vê o YouTube, bateu o recorde no jogo do Flamengo. No Botafogo tinham sido 4 milhões de pessoas simultaneamente. A galera tava lá assistindo o jogo, cara. Na Copa, ele bateu o recorde de 5 milhões e 200 mil na Copa, em um dos jogos da Copa. Loucura. Ele é um case mesmo de ele não sucesso. É um case de sucesso? Ele conseguiu abalar as estruturas lá da Globo, né? Porque você vê, ela que era detentora, né, dos direitos de transmissão de futebol, ele foi lá com o canal no YouTube, conseguiu patrocinador de peso, iFood, e assim, se você for reparar, as principais características dele, né, ele a equipe dele, né, transmitem o jogo ali com aquela descontração, que é típico de brasileiro, típico de carioca, com aquela descontração, mesmo tempo passando informação, né? Ele faz não sei se você já viu ele falando assim, gente, agora mutirão, vamos chegar nas redes aí pega o Instagram do atleta que tá jogando naquela hora, ou que tá aparecendo naquela hora. Ele fez muito isso nos Jogos Olímpicos. Mutirão, vamos todo mundo lá na rede de Instagram.
Acabou. Ivan, era coisa assim absurda do cara ter lá 3 mil seguidores e ir pra 10 mil, 15 mil rápido assim. Ele, gente, ó, tá com 15 mil. Se bater 18, a gente vai fazer isso aqui. E a galera vai lá Que e legal, acompanha, cara. e segue. Aí você vê, ele juntou, né? Ele conseguiu atrair esse público mais jovem, que era um público dele dos streams de games, quando ele fazia Twitch, aqueles né? aqueles react, né? Ele conseguiu trazer aquele público, ele uniu o público mais velho, o público dele não era a garota, o pessoal de 30, 40 mais. Não. Mas agora está sendo. Então, ele é um case realmente de sucesso em termos de comunicação, porque o cara conseguiu unir públicos e derrubou a hegemonia da Globo. Como é que pode alguém no YouTube? Com um canal no YouTube. Um canal no YouTube fazer... E se você for ver, eu não sei se você acompanha ele. Eu já acompanho ele. Não acompanho não. Como é que eles faziam o react dele? Era um celular, a imagem não era de qualidade, né? Não era de qualidade. Era aquele react que ele tá ali ao vivo, o pessoal ia mandando os links para eles dos vídeos e ele ia reagindo na hora. A imagem não era de qualidade, não era no estúdio, era com um celular. E o cara conseguiu uma audiência absurda fazendo aqueles reais. Autenticidade, né? Verdade. Exatamente. O cara é gente da gente, o cara fala igual a gente. Cara... Exatamente. Aí, às vezes, a gente é empreendedora. Vou botar ultra top, mega power. E o que atrai o público não é isso. É a vida real, né? Ele você. se identifica com a realidade dele. Isso eu vejo em muitos empreendedores também. Isso acontece com a gente quando é empreendedor, né? Sim. A gente idealizou, achei na Baixada, a gente tinha uma ideia. Mas quando você conversa, quando você vê a realidade, e aí você vê, caramba, tá todo mundo no mesmo barco. Cara, todo mundo no mesmo barco. Quem não nasceu herdeiro, meu irmão, tá no mesmo barco. Quem não ganhou nada, recebeu alguma herança, nasceu herdeiro, não. O que você tem que fazer? Trabalhar. Na Baixada, eu cresci na Baixada, sou de Nova Iguaçu, cresci na cerâmica aqui, eu estudei, vivo em Nova Iguaçu, tenho negócios em outros estados, mas eu vivo aqui. E assim, eu sou um cara que eu defendo muito a Baixada Fluminense, porque se não fosse a Baixada Fluminense, hoje eu não seria empresário, com certeza. Todas as pessoas que me deram as primeiras oportunidades para poder eu atendê-las com o meu trabalho vieram da Baixada. Eu atendo pessoas hoje do Brasil inteiro, mas tudo começou aqui. Então eu sou um cara que eu sempre defendo a Baixada Fluminense, cara. Gente, nós somos quase 4 milhões de pessoas aqui. Então existe uma demanda muito grande de consumo, tem espaço para todo mundo trabalhar. O que a gente vai buscar dentro desse mundo é o que a gente já faz, que é a nossa diferenciação, é saber qual vai ser a nossa proposta, o que nós vamos propor pro jogo. E aí por isso que muita gente se perde, porque como você não tem uma proposta clara que eu quero propor para a sociedade, para os clientes e para o mercado, eu fico o tempo inteiro tentando copiar os outros. Porque eu acho que a forma com que ele fala é legal, a forma com que ele faz é legal, como ele se expressa é legal, a forma que ele posta é legal. Poxa, pode ser muito legal, mas não é pra você, porque não é a sua identidade, sabe? Então eu carrego muito isso de defender onde nós estamos, porque eu entendo que isso aqui é uma potência, sim, para gerar negócios, gerar riquezas e crescer muitas coisas, mas eu defendo a nossa gente também por se tratar de gente muito trabalhadora. Gente, aqui tem muita gente que trabalha muito, que dá mesmo sangue pelos seus negócios, e as pessoas estão aqui com a gente ouvindo, são pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas que empreendem, pessoas que estão buscando informação e por muitas vezes não recebem o seu devido valor, ou por muitas vezes não se valorizam também. É isso. Eu acho que quando você cria essa identidade, as pessoas, é o que você falou, quando as pessoas identificam o valor delas, quem elas são, eu acho que fica tudo mais fácil. Mais fácil do ponto de vista da clareza de onde de como você vai começar, né? De até parar, porque tem muita gente assim, não, vou dar uma parada aqui, vou reorganizar. Isso aconteceu com a gente. A gente estava falando aqui, nós vamos montar uma sala e tal, e decora e tal, não sei o que, fizemos 1 ano. Tivemos cliente? Tivemos, mas nenhum foi no escritório. Nenhum foi. Porque eles queriam que nós fôssemos até o negócio dele, para poder ver a dinâmica, para poder conversar, porque muitos estão ali conversando com você, mas estão trabalhando, estão atendendo, estão fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, às vezes a gente idealiza algo, né? E aí, quando a gente para conversar com um com o outro, você, não, peraí, o jogo não é esse, a forma de atender não é isso. Então, tá vendo que quando você se identifica
Identifica seu negócio, sabe qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, sabe como você pode chegar, quais são os seus limites, você acha que anda com mais segurança. Sim. Que fala assim, não, isso aqui é pra mim, não, isso aqui não é. Não é pra mim. Isso aqui não é, entendeu? Isso é maturidade, sabe? Você entender que nem tudo é pra você. Fulano tá explodindo. Tá, mas aquilo ali tem alguma coisa a ver com você? Não. Pô, mas tá gerando visibilidade. Mas tá gerando... sei lá, o que você... Por isso que sucesso é tão pessoal, gente. Porque se você for medir o sucesso somente pelos bens conquistados, pela fama repentina e por pseudos resultados que aparentemente você acredita que aquela pessoa conquistou, você vai se frustrar todos os dias. Sabe? Então nós estamos aqui batendo esse papo maravilhoso, falando para os nossos empreendedores e colocando na sua cabeça o seguinte: não abandone a sua identidade, porque comunicação tem a ver com identidade. Nós estamos falando de alguém lá do Casemiro que, tipo assim, esse aqui sou eu. Talvez não tenha muito protocolo, talvez muita gente não vai gostar, mas sou eu. Mas é. E uma multidão, amor de alguém fala assim, sou eu, fico aqui sentado falando do meu jeito. E talvez o seu jeito seja a forma com que alguém está esperando que vai para poder te ouvir. Então você que está nos ouvindo aqui hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem para você nessa semana, é assim, ó, resgate a sua identidade e não abandone a sua identidade. Porque se você abandonar a sua identidade, talvez você corra até o risco de dar certo. Olha que perigo. Abandonei minha identidade, adaptei ela, dei certo. A coisa começou a funcionar. No longo prazo, você vai sentir saudade de ser você. Porque ninguém sustenta personagem a vida inteira. Isso que eu ia falar, e você não vai sustentar durante muito tempo. Não vai. Tem uma diferença entre comparação e inspiração. Boa. Uma coisa é você se inspirar em algum conteúdo. Poxa, esse conteúdo bacana e tal. Verifica se aquilo ali está adequado para o seu negócio. Está adequado para o seu perfil. Assim, quando você assiste uma dancinha... essa dança tá conectada com você, sabe? Porque só por fazer... Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero viralizar. Gente, será que viralizar realmente é a solução para o seu negócio? Vai resolver? Vai resolver? Não vai. As pessoas vão lá para sua rede social porque você fez uma dancinha. Ninguém que está ali vai comprar seu produto, ninguém está interessado no seu conteúdo, entrou ali por causa de uma dancinha. Sabe? Então, assim, não é quantidade, é qualidade. A gente sempre fala isso. Às vezes, nossa, tem tantos seguidores. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Sim, até porque precisa vender, né? Exatamente. Você precisa ter poucos, mas que comprem de você, que te indiquem, que conheçam o seu produto, que vão falar bem, né? Que vão até te dar sugestões, vão até te criticar. Críticas construtivas também tem isso. São de clientes que querem ver você crescer. Isso é maravilhoso. Né? Que querem ver você evoluir. Então, assim, isso é importante. Então, eu acho qualidade melhor do que quantidade, 1000 vezes. 1000 vezes. Não, lindo. Ó, meu amigo Marco Space, o homem das massas na Baixada Fluminense, está presente. Beijo, meu irmão. Obrigado aí por estar acompanhando. Rafa colocou aqui, ó, que colocação perfeita, Ivan, sobre a identidade. E, Rafa, eu tô falando isso daqui, Rafa, porque eu comecei a identificar muitas pessoas com crise de identidade. Não é porque saiu uma trend nova que tu tem que ir lá fazer, não, cara. Isso é crise de identidade. Criança é que fica se adaptando o tempo inteiro para pertencer ao grupinho. Criança não dá o tempo todo, não. Vou fazer isso porque aí. Na escola tem muito disso. Aí eu tô lá com a minha filha. Pra poder se sentir bem. Gente, nós estamos na fase adulta. Não é porque tá todo mundo fazendo, seguindo uma direção que você vai seguir, cara. Aquilo ali não é pra você. Quando você começa a dizer não e entender que aquilo não é pra você, é ali que eu acredito que as coisas vão fluir. É isso aí. É a contramão do rio, sabe? É você ir no contrafluxo. Isso tem a ver com a comunicação e com os negócios também. Isso aplica na nossa vida. Caramba, eu acredito nisso daqui. Eu sou assim. Para negócio, eu sou assim. Eu vou estudando. Vou vendo. Cara, cara, é isso aqui. Isso aqui vai dar certo. Eu insisto, cara. Eu insisto, eu persisto, eu bato. Porque, assim, tecnicamente eu consegui entender que aquilo ali daria certo, sabe? E às vezes não vai dar certo hoje, talvez não dê certo amanhã. Não vai dar certo mês que vem, semana que vem. Mês que vem talvez não, cara. Mas a gente fala assim, uma hora a pipoca estoura, né? Você vai esquentando, uma hora a pipoca estoura, né? E aí você vende, aí você explode, aí você expande. Não é processo?
Com certeza. Essa eu guardei, uma hora a pipoca estoura. Uma hora a pipoca estoura, né? Aí festa, né? Porque a gente fala isso muito no tráfego, né? Que o Cláudio fica mais na parte de produto digital. E aí você vê assim, nossa, tá vendendo, mas tá tendo visualização. Tá, o funil tá crescendo. Uma hora a pipoca vai estourar. Aí começa a estourar e começa pum, você começa a vender. Mas tudo é um processo. Eu costumo falar que, assim, quando a gente é pequeno, né? Eu trabalhei em empresa grande, nossa, para acertar um processinho, mínimo que seja, você tem que passar por 200 departamentos, tem que fazer não sei quantos memorandos. É muito difícil de você corrigir a rota, de você mudar a estratégia. Às vezes, a gente fazia meta para um ano, né? A gente está em 2025, fazia a meta de 2026 em setembro de 2025. E você só tinha uma brecha no ano para poder mudar, e mesmo assim não era tudo. Quando a gente é pequeno, a gente consegue fazer isso com uma rapidez, uma velocidade. Então, assim, a probabilidade de você acertar é maior quando você é pequeno, né? Porque os processos ainda estão sendo montados, estão sendo testados. Isso a gente fala, a primeira experiência que a gente teve do ano, sabe aquela coisa de você fazer aquele planejamento? O top, né? Gente, aquela planilha Excel, quando eu mostrava de Cláudio, olha, planejado versus orçado, receita e tal. Lindo! Deus fez assim, ó. Rasgou. Mas, ó, não quero nada disso aqui. Não está nos meus planos. E a adaptação, isso ensinou pra gente a adaptação. Que legal. Sabe? Rever processo, rever, estudar o negócio, estudar o público. Então, assim, isso no pequeno é muito mais rápido e muito mais fácil. Então, às vezes o pequeno fala assim, nossa, mas eu não quero... Mas você tem a possibilidade de mudar e mudar rápido, diferente de uma empresa grande. Fazer essa rota girar. Pô, cara, sensacional. Eu tô vendo esse papel. O que você trouxe pra mim aí que eu não entendi? Eu tô de olho nesse papel aí. Eu quero saber o que tem nesse papel. Então, gente... O que tem nesse papel? A resenha tá rolando, tá bom. Eu falei, meu, de onde saiu esse papel que eu não tinha visto ele, meu? Fazer um bate-bola? Pode fazer? Já? Não, quero fazer. Não, tô aqui. Meu, que papel? De onde saiu esse papel, gente? O que você... Cara, mas é muito... Então, esse aí já é o bate-bola? Se você quiser, a gente faz. Então deixa mais pro finalzinho. Vamos conversar mais. Não, vamos bater mais papo. Vamos. Então, assim, hoje, o que você... Hoje, a maioria das empresas que você atende são venda ou serviço? Serviço. Cara, e assim, eu amo a área do serviço. Porque o serviço dá a possibilidade de você ter recorrência, né? Fechar carteira. Aí você tá na previsão de receita, né? E a diferença é assim, tem um tempo, né? Pra maturar. Eu gosto muito de serviço porque, por exemplo, quando a gente fala de produto, tangibiliza, né? Tangibilizou. Você comprou uma garrafa, você comprou um doce, você comprou um armário, uma blusa, enfim, tangibiliza. Serviço não tangibiliza, né? Na hora. Tangibiliza durante um tempo. Né? Você vai lá um dia, faz um serviço, seja de estética, seja de concerto, seja, enfim. A gente faz um laboratório fora do Rio. Quando a gente fala de serviço, você tangibiliza, você vê o resultado disso durante um tempo. Né? E às vezes as pessoas não têm paciência para poder esperar o resultado. Né? Porque para serviço, a pessoa vai pesquisar, muitas vezes, né? Vai pesquisar o teu preço, vai ver vai pesquisar o horário, o local, vai entrar em contato com você, vai querer saber a forma que você trabalha, qual é o equipamento que você usa, né? Vai botar no orçamento, dependendo do ticket. Então, assim, o poder de decisão para ela decidir comprar aquele serviço demora, em média, mais do que no produto, que a pessoa às vezes nem pensa muito tempo. Estou precisando, compro lá e pronto. Né? Então, assim, quando a gente fala de serviço, precisa de uma dedicação maior. Sim. Eu acho que no caso da venda. Principalmente atendimento e pós-venda. Para serviço. Atendimento e pós-venda. Atendimento e pós-venda. Eu acho que faz todo sentido e é fundamental, no caso de serviço, o atendimento e o pós-venda. Pô, legal. Cara, o atendimento... Pode desabafar, sim? Em relação ao atendimento? Porque eu, ainda no banco, no Bradesco, né, eu fiz um curso, atendimento, uma nova visão empresarial. Eu nunca vou esquecer desse curso, porque eles estavam dizendo que no mercado financeiro os produtos eram iguais. Pegaram os produtos de todos os bancos e foram explicar, cara, a gente faz a mesma coisa. O que vai mudar? A forma como a gente atende o cliente. Ali minha ficha caiu em relação ao atendimento.
como que hoje, em alguns lugares, parece que a pessoa está te atendendo, parece que ela está prestando um favor para você, nem parece que você é cliente, né? Parece que você está implorando ela para ti. Em outros casos, você se sente ali muito bem acolhido e muito bem atendido. Então, um atendimento... Às vezes, tem pessoas com produtos que não são tão bons, com serviços talvez que não sejam nem top do mercado, mas atendimento de excelência. E o outro ali que se diz o bambambam e tem até talvez um produto melhor, na hora de lidar com ele, ninguém quer nem ligar para lá, porque sabe assim, você é maltratado, você é tipo enxotado de lá. Então, a experiência do cliente no atendimento, ela pesa, não pesa? Quando você pesa bastante. Pesa muito em relação pesa assim. Bastante. Na verdade, você está falando sobre serviço, assim, então. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com a automatização dele. Eu confesso a você que eu tenho. Eu gosto do atendimento humanizado. Cara, mas dá muito mais trabalho. Cara, mas eu gosto. Pô, mas eu gosto. Não, mas você monta um funil, bota um bot, não sei o que, ele responde tudo e tal, babá. Eu gosto de gente. Eu gosto. Eu gosto dessa ideia de tirar dúvida. Eu gosto de poder fazer um trabalho e, assim, um dos maiores, assim, elogios, feedbacks que eu recebo da equipe, dos clientes falando da nossa equipe, é justamente, cara, o atendimento é muito bom, é muito, muito humanizado. A gente fala, a gente se sente à vontade para poder fazer a pergunta mais idiota que eu acho, que eu sei que eu não vou ser ridicularizado por estar falando aquilo, né? Porque às vezes você vai fazer uma pergunta e você não sabe isso, tipo assim, tá perguntando isso. Não é assim... Se eu quisesse lidar com máquina, eu perguntava o GPT. Se eu estou te perguntando é porque eu quero outra coisa a não ser a resposta. Entendeu? As pessoas não se ligaram nisso ainda. Se eu quisesse lidar com máquina, eu falava com o GPT, pô. Sabe tudo, muito mais que você. Só que a inteligência, o bot, não passa vida. Eu acho que tem uma certa resistência realmente. Eu acho que para determinados casos, a automação é bacana e o atendimento humanizado é para outros, né? Assim, experiência própria. Nesse outro negócio, quando a gente automatizou, foi muito mais rápido. Porque era um outro público que já está mais acostumado com isso e que quer a resposta papum. Não quer muito detalhamento. Mas eu, particularmente, gosto do humanizado porque a gente consegue extrair muito mais coisa do que o que aquela pessoa está pedindo. Às vezes a pessoa está pensando que o problema dela é X. E você conversando, o problema dela é Y. Tem nada a ver. Tem nada a ver com o que ela quer. Você não, olha, teu problema não está aqui. Né? Teu problema é financeiro. Não, mas você tem que organizar primeiro as suas finanças, porque está entrando dinheiro, só o que está desorganizado? É despesa, é investimento, é operação. Né? Então, assim, mas você só consegue isso conversando. Você só consegue isso trocando a ideia. E até de negócios, de ideias para o seu negócio. Sim. Porque às vezes você nem está imaginando uma demanda, isso acontece muito quando a gente faz também os anúncios, que vem uma demanda que a gente nem estava imaginando que tinha. Pô, legal. Você é surpreendido, né? A gente é surpreendido por uma demanda que a gente não sabia que tinha. Isso nos anúncios na página eu pego direto. De tipo, Zé, mas você tem isso, final de semana. 2, 3 pessoas. Zé, sabe onde é que aluga cadeira? Sabe onde é que aluga mesa? Sabe? Eu falei assim, gente, eu nunca procurei empreendedor nessa área, mas eu já vi que tem algumas pessoas que... Gisele, eu não quero nem anunciar, porque às vezes eu não dou conta. Então, é um nicho que... de festa, então estou vendo que tem bastante, porque se tem bastante gente alugando, fazendo aluguel de material de festa e tal, esse pessoal não vai me procurar para anunciar, que é uma característica que a gente já anunciou. Se o mercado está em baixa, assim, de venda e tal, as pessoas procuram mais. Né? E quando... elas deviam pensar que é uma constância, né? Verdade. Tem uma lei no marketing que diz que... para uma pessoa lembrar da sua marca, ela tem que ver a sua propaganda no mínimo 7 vezes durante um período, se eu não me engano é de 5 dias, alguma coisa assim. Então, no curto espaço de tempo, ela tem que ver 7 vezes a sua propaganda para poder ficar com a sua marca na cabeça. Aí eu falei assim, porque a constância é você estar todo dia ali se mostrando, todo dia ali de formas diferentes, mas com a sua marca ali sendo à mostra. Que aula. Essa é isso aí. Já entendeu o recado, né? Já entendeu o recado. Ele entendeu. Pô, meu irmão, a gente tá no embate aí, mas a gente vai resolver. Mas vamos botar essa na prática. Cara, maravilhoso.
Já me deu outros insights, eu vou ser mais tá agressivo. Vendo? Por isso, conversando... Eu vou ser mais agressivo. Conversando, a gente já... Eu vou ser troca mais ideia. agressivo. Eu vou ser mais agressivo. Essa semana tu vai me ver mais. Eu vou ver, já vai vendo. Vambora, resolve esse papel aí agora, pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Tá curioso. Tá curioso? Tô. Tá. Então, ó, gente, direto dos comentários, agora vamos pegar Ivan, né? Vamos fazer um bate-bola. Bora. Tá? Eu vou falando 2 palavras e aí você, na sua percepção, o que é mais importante pra você, tá? Aí, na sua visão, pode ser de negócio, pode até explicar se você quiser. 2 palavras, escolher uma que é mais importante. Isso. Beleza, vambora. Entre uma e outra. Show. Beleza? Vambora, tô pronto. Disciplina e criatividade. Disciplina. Velocidade ou constância? Constância. Planejar ou executar? Executar. Qualidade ou quantidade? Quantidade. Joel J ou Flávio Augusto? Flávio Augusto. Eu pensei que você fala Joel J. Não. Eu sou geração de valor há mais de 10 anos, pô, não tem como. Eu sou GV há mais de 10 anos. Persuasão ou escutativa? Persuasão. Investir na empresa ou fazer investimento no banco? Na empresa. Negociação ou parceria? Negociação. Relacionamento, atendimento humanizado ou através de tecnologia e automação? Humanizado. Essa daí ficou fácil. Conectar com pessoas ou gerar valor de produto? Pessoas. Liderança ou organização? Liderança. Administrativo ou vendas? Qual o setor mais importante? Você Venda. acha? Vendas. E por último, fé ou gratidão? Uau, essa conseguiu me pegar. E aí? A única que tu me fez pensar foi essa. Cara, só agradece quem tem fé. Ai, Porque pra você ter... Normalmente, fé a gente vai falar que é o nosso firme fundamento, mas antes de que aconteça, a gente já tá agradecendo. Ó, essa daqui, tá vendo? Ensaboou, me enganou, mas foi boa a resposta. Entendeu? Só agradece quem tem fé, pô. É verdade. Só agradece quem tem fé. Aí tem que ser grato o tempo todo. Tem que ser grato o tempo todo. Até pelas coisas que na nossa visão, não dão errado. Mas é que é a forma que eu acho que Deus coloca algumas coisas, algumas situações e pessoas na nossa vida pra gente poder aprender também. Cara, tanto com o que é bom com o que é ruim. Livro de Naum 1:13. Deve ser, porque no livro Naum também só tem um capítulo. Uma vez eu tava num momento assim muito... Sabe aquelas turbulências que passam na nossa vida? Uma turbulência de verdade, né? E aí eu tava sentado assim no culto, né? Aí tem o pastor Davi. Anos depois eu agradeci a ele. Ele nem sabe, né? Ele não sabia disso. Que ele falou assim... ele leu um versículo e falou: o Senhor faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele pregou em cima desse versículo, assim. Ele estava pregando um sermão positivo e ele citou esse versículo. Eu estava em Nárnia no culto. Você estava sentado. Sabe quando tá num lugar assim, a tua cabeça não está ali? Não tem nada. Cara, quando ele falou aquilo, ele falou: o Senhor faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu falei: pô, eu tô reclamando. Tô, tipo assim, desesperado, tô mal de cabeça, tô todo lanhado, lascado, achando que as coisas não vão acontecer, que o jogo não vai virar. E tipo, o cara tá... na palavra, assim, o Senhor. Ele não faz o seu caminho num lugar assim, tranquilo. Cara, ele faz o seu caminho na tormenta, e na tempestade. Cara, eu vou passar. Isso vai passar. As coisas vão voltar pro lugar. Tipo, e aí as coisas, enfim. Deus foi lá e... E muitas vezes a gente só cresce na dificuldade, né? Tu já percebeu isso? Porque se você tá num ambiente assim tranquilo, né? Na zona de conforto, você vai pensar em fazer alguma coisa? Não. Você vai pensar quando você está na dificuldade, né? É no meio do caos. É no meio do caos, né? É no deserto. É lá mesmo. Que a gente aprende, né? Que a gente sai de lá mais forte. Então é na dificuldade realmente que a gente sai mais forte. Que a gente aprende. Até para falar assim, ó, não era bem isso que eu estava pensando, era isso aqui. É lá mesmo. Olha, eu estava pensando nisso aqui, mas essa situação aqui, essa solução é melhor.
Cara, ela mesma. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito que não existe coincidência. Não. Não existe coincidência. Existe providência e existe algo que a gente tem que aprender. Com situações boas ou ruins. Sim. Né? A gente tem sempre que aprender com alguma coisa, com as coisas que acontecem com a gente. A vida ela vai ensinar a gente o tempo inteiro. A grande questão é se nós estamos dispostos a aprender. Porque se você entender que o que você está passando é aprendizado, você não vai parar de reclamar, vai começar a buscar soluções e vai entender que o jogo vai virar. Agora, se você ficar reclamando o tempo inteiro, meu irmão, aí vai baixando toda a tua força, vai minando e você não vai ter capacidade de sair desse quarto escuro. Ninguém aplaude o derrotado. Nos filmes da Marvel, no final, a gente sabe que o super-herói vence. Porque nós não nascemos para perder. E as pessoas vão entender a minha dor. Ninguém entende dor nenhuma. As pessoas vão entender como é que tu saiu disso daí. Ninguém entende dor nenhuma. As pessoas vão querer entender como é que tu saiu daí, meu irmão. Como é que tu virou esse jogo, como é que tu virou essa situação. Então, assim, ficar chorando, lambendo as próprias feridas para que alguém venha te abraçar, te acudir, esquece. As pessoas vão atrás de gente que rompeu. Como tu fez isso? É isso aí. Porque eu, na tua situação, tinha me entregado. Eu, na tua situação, teria desistido. Eu, depois dessa turbulência, depois da pandemia, eu já tinha enlouquecido. Aí, depois dessa crise, como é? As pessoas... Ninguém vai... O fracassado não lota a palestra, que ninguém vai lá ouvir o fracassado. O fracassado, ninguém ouve ele na internet, porque ninguém quer ouvir. Todo mundo já sabe o caminho da derrota. Uhum. Todo mundo já sabe o que fazer para se dar mal na vida. As pessoas querem saber o seguinte: como é que tu venceu? Como é que foi? Me explica esse negócio. Eu quero entender isso. É verdade. Por quê? Pra te copiar, não. É pra me inspirar também, porque isso... A vitória inspira todo mundo, cara. Uhum. A vitória inspira todo mundo. Então, quando você vence... Cara, você tá abrindo um portal e mandando uma mensagem pra todo mundo que tá ao seu redor, que é o seguinte: ei, falar pra vocês uma coisa. É possível, pô. Pra sua família, pros seus amigos. Você consegue mandar uma mensagem pra todo mundo. E essa vitória não precisa ser... É a sua vitória, não interessa o tamanho dela. Uhum. Para algumas pessoas, levantar amanhã para fazer um exercício físico vai ser uma vitória. E aí, quando você faz isso para uma pessoa que está lá querendo coragem para poder treinar, pô, acho que eu vou também. Para uma pessoa te ver empreendendo, assim, como é que ela consegue? É uma vitória muito grande. Poxa, será que eu consigo? Não, cara, vambora. Então, assim, a vitória, ela inspira, assim, e grandes esportistas, se pegar Ayrton Senna, cara, são histórias de vitória, gente que abriu mão de renúncia, de muita dor, de muito sacrifício, de muito empenho, de muita entrega, pra no final o que acontecer? Pra você vencer, cara. Porque a vitória faz isso, a vitória mexe com o ecossistema. Contagia. Vitória contagia, pô. Contagia. Entendeu? A vitória contagia. Então, por isso, assim, cara, meu irmão, eu não admito derrota, pô. Eu não nasci pra perder, pô. Eu não nasci pra empatar com nada. Porque quando você agarra isso dentro de você, meu irmão, você fica sem dormir. Você estuda mais, você trabalha mais, você... Ah, é feriado, vou viajar, eu vou trabalhar. Meu irmão, não interessa o que vai acontecer, eu vou vencer isso aqui. E isso, você manda um recado pra todo mundo e gera esse ambiente de vitória. Essa confiança de você poder falar daquilo que você faz, de você poder inspirar pessoas e você conseguir romper os seus limites. Então, assim, gente, rompa os seus limites. Eu acho que até o empreendedor de sucesso, ele é o eternamente inconformado, né? Ele está inconformado com alguma situação, ele vai correr atrás para poder resolver, vai pedir ajuda de alguém, vai conversar, vai ver um vídeo, você precisa vai procurar ser na inconformado. internet. Você precisa ser inconformado. E estar em movimento. Eu acho que isso também é o que... Não adianta você estar com problema e aqui eu estou aqui com problema e o problema está aqui resolver. Não. Você tem que estar em movimento. Conversa com um, conversa com o outro. Quantas conversas informais, até notei que fala sobre ócio criativo, quantas conversas informais em eventos, em telefones, em bate-papos, surgiram ideias para resolver problemas ou de criação de negócio, gente? Muitos.
Quantas? Se alguém tiver aí nos comentários, gente, ó, realmente tive uma ideia conversando com fulano de tal, a gente trocando uma ideia sobre alguma situação que aconteceu. Quantas ideias tem? Muitas ideias. Então, assim, se a gente não tiver em movimento, em ambientes que propiciam isso também, por isso que é muito bom o ambiente de onde você está, que te propiciam a crescer. Né? Você conversar com pessoas que estão dividindo as suas histórias, as suas derrotas, as suas vitórias, os obstáculos. Esse ambiente te propicia o crescimento. É verdade. Eu acredito muito no poder do ambiente. Muita coisa. Demais. E o ambiente ele tem um poder assim assustador, cara. Assustador. Isso é uma conversa que a gente pode aprofundar em outro momento, o poder do ambiente. Você vai entender, meu irmão, o que é você florescer ideias e florescer resultado com gente que vence. Caminhando com gente que vence, você vai... Porque quando você está num ambiente com pessoas que estão vencendo, pessoas que estão empreendendo, tu não tem tempo para poder falar da vida dos outros. Cara, o foco é no resultado. Foca no resultado. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida toda. Cara, gostei da nossa conversa. Que legal. Aí, Elisete. Já terminou. Aí, Elisete, vem aí. Aí, Elisete. Pô, já estamos uma hora aqui já, né? Rápido assim. Conversa boa é assim, a gente não tem tempo pra poder perder. Minha amiga, manda um recado pra essa galera toda que tá te ouvindo. Tem uma galera que te ouvindo, eu queria que você mandasse um recado pra sua audiência. Gente. Pra todo mundo que ainda não está no Achei, fazendo negócio contigo. Vamos lá. Eu quero que você mande os recados. Oi. Ah, rapaz, olha aqui o aplicativo. Gente! O QR Code. Meu Deus. Olha só, Felipe. Gente, obrigada, olha lá. gente. Tu vai poder falar, fazer o teu pitch de venda, mandar apontar pro QR Code. Gente, olha, que isso. Que isso. Então, se você ainda não está no nosso aplicativo, Achei na Baixada RJ. O QR Code está na tela. A gente sempre quis falar isso. O QR Code está na tela. Ai, que legal, gente! Amei isso aqui. O QR Code está na tela, você já pode acessar, navega, conheça lá a nossa parte de entretenimento, os empreendedores que já estão lá na nossa página. E se você quiser fazer parte, só entrar em contato com a gente. Vou te falar, é mega barato, porque a gente tem uma proposta de fazer algo por empreendedorismo local, como eu te falei. A gente acredita que esse movimento muda realidades, né? Essa é a verdade. Então, R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 por mês só, para estar no nosso aplicativo. Só entrar em contato via WhatsApp ou nas nossas redes sociais, tá? Para quem quiser. Espero que gostem. Podem mandar sugestões, críticas, elogios. Estamos aqui para fazer o nosso negócio crescer também junto com o seu. Uau! Deixa aí que agora deixa eu fazer... que lindo! Manda pra aí. Ô, gente, olha só. Vê se você entendeu. A partir de R$ 9,90... você começa a expor a sua marca dentro da Baixada Fluminense. Você não tem mais desculpas para não investir na sua marca. R$ 9,90 você começa a investir na publicidade da sua marca. Então você chama aqui agora o time do Achei na Baixada e você vai se conectar, vai conectar a sua marca a diversos empreendimentos pela Baixada Fluminense afora. Tu não pode perder essa oportunidade, pelo amor de Deus. Te botei de cara pro gol. Clica aqui agora, tá aí, olha o QR Code, tá aqui na tela, para facilitar a sua vida e você fazer parte do maior ecossistema de divulgação de empresas e marcas da Baixada Fluminense. É isso? É isso aí. Que episódio maravilhoso. Eu que agradeço. Que conversa boa. Gente, já passou. Coisa boa na vida do rápido, né? Amanhã eu vou voltar pros comentários, gente. Se eu estiver lá nos comentários, comentem também, pra porque eu gosto muito. Então, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, compartilha muito. Minha amiga, parabéns pelo seu trabalho. Cláudio, parabéns pelo seu trabalho. Espero que vocês voltem aqui mais vezes. Nós vamos fazer muitas ações em conjunto aqui. Nós vamos fazer ações em conjunto com a galera. Vou fazer uma ação. Olha só que legal. Nós vamos fazer uma ação. Você faz uma ação lá entre os empreendedores que estão dentro da plataforma para que eles venham no OfficeCast contar aqui e participar do bate-papo. Opa, olha, tem... Só de pessoas que a gente já conhece, das histórias, né? Sim. Que a gente, é aquela coisa, a gente vai conversando, vai criando um laço. A gente tem histórias incríveis. Vamos fazer isso?
Vamos criar esse movimento? No OfficeCast, ser essa plataforma de a gente dar visibilidade para os negócios da Baixada? Perfeito. Eu vou fazer essa parceria contigo. A gente já tá lá dentro do aplicativo. Então você vai conseguir... Vamos fazer esse negócio aí. Tu vai fazer... Vê lá de que forma que eu... deixa contigo. A parte criativa de poder divulgar essa situação. Tu faz lá esse movimento, a gente dá voz a esse pessoal. Perfeito. Pra estar nessa mesa aqui. Vambora? Adorei a ideia. Então tá, gente. Gente, ó. Eu amo isso aqui, tá? Eu amo tá aqui. Amo comunicar. Um dia eu vou fazer só isso da minha vida. Eu amo negócio, eu amo empreender, mas comunicação é uma paixão da minha vida. Eu tô muito feliz aqui, te recebendo e estreitando. Eu tô sempre no próximo passo, viu, gente? A gente já criou um negócio novo e vamos que vamos, o que tem mais. Então, você que não se inscreveu no nosso canal ainda se inscreve. Você que faz parte da comunidade do Oxi na Baixada aí, pega esse link, manda pra todo mundo, fala assim, você precisa assistir isso aqui, foi uma aula de marketing. E por que acabou? Porque daqui a pouco tem mais, então... A gente vai devagar. Já ela tá de volta para poder participar mais. Agradeço a vocês pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Beijo grande.